Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje falando acerca do envelhecer ou ficar velho. Nós já comentamos algumas características comuns que deveriam aparecer nos indivíduos que querem apenas envelhecer sem tornarem-se velhos. E essas estão relacionadas mais com a forma de pensar, com a capacidade de mudar, com a capacidade de entender o mundo de uma forma diferente, ou seja, evoluir tal qual o mundo evolui. Então, as pessoas que assim se mantêm a capacidade sempre ativa de terem conexões com o mundo e estarem bem. Hoje eu quero falar sobre uma característica científica e também transpô-la para o nosso mundo. Tá? O envelhecimento está relacionado com muitas coisas, mas uma delas que ocorre é o telômero, ou são os telômeros. O telômero é a ponta do DNA, a ponta do DNA de um cromossomo. Então, a última parte do cromossomo é o telômero. E em 2009, pesquisadores que estudam os telômeros ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, porque os telômeros estão relacionados diretamente com a idade da célula e com a capacidade que a célula tem de se dividir. Quanto menor o tamanho do telômero, mais velha a célula está. Mais velha não necessariamente em idade, mas ela está mais propensa a diminuir a capacidade que tem de se defender das intempéries ambientais onde ela está. Ou seja, diminui a capacidade de oxidativa, então as substâncias oxidantes podem acabar com ela, então diminui as suas defesas, reduz também a capacidade de produzir energia e a célula vai ficando fraca. E esse enfraquecimento celular determina o enfraquecimento de todo o sistema orgânico. Logo, a manutenção do comprimento dos telômeros representa que a célula está mais viva. E como nós fazemos isso? Primeiro, a gente sabe que com o envelhecimento os telômeros vão reduzindo. Só que tem outras situações que provocam a redução do tamanho dos telômeros, já comprovado cientificamente. Por exemplo, estresse. O estresse reduz muito o tamanho dos telômeros. Vamos entender o que seriam esses telômeros. Vocês sabem que a cobra cascavel tem o guiso. E o guiso, o tamanho do guiso, é um determinante aproximado da idade do animal. Então, quanto maior o guiso de uma cascavel, maior o tempo de vida dela. Os especialistas nesse tipo de animal conseguem determinar qual a idade aproximada da cobra pelo número de guizos. Então, quanto mais guizos, mais vezes ela trocou de pele e maior o tempo de vida dela. Com os cromossomos é semelhante. O guiso seria a ponta do cromossomo, só que aqui acontece o inverso. Quanto maior o número de divisões dos cromossomos, menor vai ficando o telômero, que o telômero representaria o guiso nisso. Então, quanto maior o número de divisões, mais velha é a célula e vai reduzindo o tamanho do telômero. Então, isso numa condição normal. Agora, eu disse para vocês que algumas situações provocam a redução dos telômeros. O estresse, a ansiedade, a depressão, a ira, a raiva, o rancor, todas essas são situações que provocam redução do tamanho dos telômeros. O que eu estou dizendo com isso? Todas essas condições são as condições que causam envelhecimento. E mais do que envelhecimento, provocam o ficar velho. Porque uma pessoa que está constantemente estressada, ela tem que parar para ver se a condição de vida dela é suficiente para ela manter-se ali. Ai, mas eu não tenho condições. Você não tem condições de mudar talvez de emprego, mas você tem condições de adaptar-se melhor ao emprego. Você não tem condições de mudar de lugar onde você vive, mas pode adaptar-se a essa condição de vida. Então, para a redução do estresse, a ansiedade vem junto, aquilo que nós desejamos e queremos com uma pressa, ou então naquilo que nós não conseguimos ter domínio e ficamos ansiosos por ela. Então, nós precisamos aprender a lidar com as situações ambientais
comportamentais de forma que elas nos afetem minimamente. Não dá para dizer que elas não afetem nada, mas que elas nos afetem minimamente e não nos deixem doente. Então, reduzindo a ansiedade. O transtorno depressivo é uma doença, mas às vezes nós ficamos deprimidos por situações coloquiais do dia a dia, porque acabamos pensando muito nelas. E essa depressão tem a ver com guardar mágoas, guardar rancor, não perdoar. Então todas essas características acabam reduzindo o tamanho dos telômeros e acabam nos deixando velhos, não nos envelhecendo naturalmente. Ou seja, precisamos manter situações as quais nos deixem mais tranquilo onde nós vivemos, que nós possamos reduzir com isso a nossa ansiedade, reduzir as características depressivas para termos apenas um envelhecimento e não ficar velho, porque todos esses fatores culminam com aquilo que nós comentamos antes. Se nós fizermos repetirmos essas situações, nós não estaremos sendo capazes de mudarmos nossas atitudes. E se nós não mudarmos nossas atitudes, nós continuaremos tendo os mesmos efeitos. E esses mesmos efeitos vão cada vez nos envelhecendo e nos deixando mais velho. Ou seja, se você quer envelhecer sem ficar velho, veja as características que estão te deixando estressado, que te geram ansiedade, que te deixam deprimido, te deixam tristes. As situações que fazem você guardar rancor, guardar mágoas, dificuldades de perdoar. Faça uma análise, uma reflexão sobre esses fatores na sua vida e perceba que se você conseguir mudar o teu procedimento a fim de deixar cada vez menos influente esses fatores na tua vida, você começará a ter uma vida mais leve. E assim você irá apenas envelhecer. Poderá ter uma data cronológica grande, porém a sua capacidade intelectual e emocional estão muito boas. E assim você consegue aproveitar os prazeres da vida em qualquer idade. Isso é o envelhecer. Não significa que se você tem 60 anos, você não precisa mais fazer isso, você tem 70. Não, isso serve para todos. Se você tem 20 anos, é hora de fazer isso para que você possa ter um envelhecimento saudável, uma coisa agradável, e quando você chegar numa idade mais avançada, você não sinta as intempéries da idade, porque a tua cabeça está boa. É isso que nós queremos. Então, vamos voltar a um outro papo sobre isso e quero que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima. Um grande abraço a todos.